Olá, boa tarde. Que a paz do Senhor nosso Deus esteja com você. Você está no canal Yeshua Rei com o pastor Paulo Hasek. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus, uma reflexão ao seu coração. Hoje um dia muito importante. Hoje é o dia em que o Brasil decidirá quem o governará por mais 4 anos. Já fui lá fazer a minha parte como cidadão, Não vou falar aqui de política, mas como cidadão da terra, eu fui lá exercer o meu direito de voto e você também deveria ir. Vai lá e escolhe lá o seu candidato, veja as propostas que ele traz, que ele oferece e vá lá votar. E à noite nós saberemos aí o que Deus tem preparado para o Brasil. Lembrando as palavras que dizem: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos colocado Jesus como Senhor de nossas vidas. A todo instante, todo tempo, nós temos orado, buscado durante já alguns meses, orando pelo presidente da nação, pelo governo, pelos governadores, deputados, senadores, federais, estaduais, também pelos prefeitos, pelos vereadores, pelas Forças Armadas, a Aeronáutica, a Marinha, o Exército. Nós temos orado e colocado todas estas autoridades na mão de Deus, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos use como sal da terra e como luz do mundo, E sendo usado como sal, nós estamos aí para conservar, não para impedir, mas para conservar o sabor e conservar por algum tempo, até que Jesus volte para buscar a sua igreja, este mundo. Por isso somos chamados de conservadores. Mas como eu já vos disse, não vim hoje aqui para lhes falar a respeito de política. O que arde no meu coração, o desejo que eu tenho de falar, de gravar este vídeo, Já fiz aí 11 vídeos para o meu canal do YouTube, você pode estar conhecendo lá. O nome do canal é Yeshua Rei, meu nome é Paulo Hasek, nós estamos aí administrando, na direção de uma igreja chamada Assembleia Divina, aqui na região Zona Sul de São Paulo, e nós temos já há muitos anos cuidando desta igreja. Entre altos e baixos estamos aqui lutando, às vezes sorrindo, às vezes chorando, mas nós estamos lutando. E algo que aconteceu esses dias, eu estava pensando, tem mexido muito comigo por dentro, é a questão das pessoas que têm abandonado o seu ministério, as pessoas que têm abandonado a sua fé. Eu fico pensando nisso e eu fico admirado até com algumas pessoas que abandonam a sua posição em Cristo e voltam, como diz a Bíblia, um provérbio que se cumpre na vida de quem abandona a fé. Eles voltam ao vômito como um cachorro que volta ao seu vômito. Eles voltam ao seu vômito, e como a porca lavada que volta para a lama, assim é o homem que tem em si ainda a natureza pecaminosa, que não se sujeitou ao domínio do Espírito Santo de Deus, ao domínio de Cristo. Eu não quero com isso julgar ninguém que se afastou da igreja. Eu também já fui um afastado, passei algum tempo fora, longe da presença de Deus, como pecador, que somos. Também já errei, mas pedi misericórdia, pedi forças para Deus para levantar. Foi difícil reconciliar, entender tudo que estava acontecendo comigo. E naquele momento em que eu estava um tanto distanciado da presença de Deus, eu clamava pelo Senhor. Eu digo para todo mundo que talvez eu clamasse mais a Deus nos momentos da minha fraqueza, da minha sujeira, do que eu clamo hoje. Porque que eu me lembre, eu orava o dia e a noite toda, eu pedindo para Deus uma oportunidade de reconciliação, de conseguir ficar de pé,
e de voltar a fazer a vontade de Deus, porque é a nossa alegria. Só quem é salvo em Cristo sabe como é satisfatório servir este Deus, como é uma alegria, como a gente se exulta e se alegra no Senhor, de ter a presença do Espírito Santo na nossa vida, ter a certeza da salvação da nossa alma, ter a companhia amorosa, amiga do Senhor Jesus Cristo, o nosso grande Yeshua, Mashiach. Quando nós sentimos Ele na nossa vida, a gente troca tudo que tem para viver isso. É pela fé, nós não vemos com os nossos olhos carnais, é verdade, nós não conseguimos contemplá-lo, segurá-lo com as nossas mãos, apalpá-lo, mas pela nossa fé nós sentimos a sua presença. E o nosso Deus é como um vento, né? Nós não vemos o vento, mas vemos o que o vento faz. Quando ele passa numa árvore, balança suas folhas, quando ele bate na gente, a gente sente aquela brisa gostosa, aquele vento gostoso que bate no rosto da gente. Nós não o enxergamos, mas nós o sentimos. Então assim nós podemos dizer que Deus é real. Nós não o vemos, acreditamos na sua palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, segundo está escrito, e nós temos ela como regra de vida e regra de fé, e por isso nós acreditamos no Senhor, e é maravilhoso estar com Cristo. E uma pessoa que conhece o Senhor Jesus, se por acaso acontece alguma coisa dessa pessoa fracassar na sua caminhada e acabar escorregando e caindo, se isso aconteceu com você, eu sou um pregador de boas novas, e eu tenho uma boa nova de Deus para você, eu tenho uma boa notícia para você. Que boas novas é boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você. Cair é bíblico. Como assim, pastor? Está ficando doido? Está querendo que os irmãos caiam da fé? Não, irmãos. A Bíblia fala 7 vezes cairá o justo, mas ele não ficará prostrado. Sabe por quê? Porque o Senhor o sustém com a sua mão. Existem vários episódios na Bíblia de pessoas que, na sua caminhada com Deus, tiveram seus momentos de fracasso, os seus momentos de queda espiritual, um momento em que acabaram esquecendo-se das promessas, entraram por um outro caminho e depois acabaram sofrendo as consequências de suas escolhas, mas Deus não os condenou pelas suas quedas, antes os chamou ao arrependimento para que se arrependessem de verdade de suas práticas pecaminosas e voltassem a sobriedade, voltassem ao Deus que é uma fonte de águas vivas. Deus chega a dizer na Bíblia, através dos profetas, que o povo trocou uma fonte de manancial de águas limpas por cisternas rotas. O povo trocou uma fonte de água limpa por um esgoto. E como é que Deus fica no meio disso tudo, Vendo isso tudo, as pessoas trocando as coisas maravilhosas e boas da parte de Deus por coisa que não tem nenhum valor. É o que acontece quando uma pessoa sai da presença de Deus, porque o inimigo trabalha dentro das nossas cabeças para que nós ficamos achando que ser crente é difícil demais, é muito ruim, eu sou sujo, eu não consigo ficar purificado, é muito difícil, é muita provação, é muita humilhação. Então eu vou sair da presença de Deus porque lá no mundo eu não sofria tanto assim. Pois é, irmão, aí que você está enganado, porque se você não sofria ainda lá no mundo assim, você acha que você hoje, saindo da presença de Deus, a sua vida vai melhorar? Pois escuta o que eu vou te dizer, até hoje, eu já vou aí numa caminhada com Cristo de 29 anos, que eu entreguei a minha alma para Jesus. Foi crente 29 anos? Não. Como eu estou falando aqui, já passei pelos meus altos e baixos, mas eu vou falar para você, desde o dia que eu entreguei a minha vida para esse Cristo maravilhoso, eu tenho sentido que Ele está comigo, eu tenho sentido que Ele perdoa os meus pecados e me ajuda a prosseguir. Porque quando uma pessoa conhece o Evangelho e se desvia, não existe como a sua vida ficar boa, não tem como. Não conheço uma pessoa que saiu da igreja para viver feliz. Todos os que saem quebram suas caras, são humilhados para se cumprir as próprias palavras de Jesus que disse
que quando o sal não serve mais para salgar, ele para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. É isso que você quer? Ser pisado, ser humilhado, ser rejeitado por todos e, além de estar numa transgressão contra a sua maior alegria, que é Deus, então assim vai uma pessoa da igreja lá para o mundo, lá para o Egito, sofrer. Aqui dentro da igreja, Jesus ele descreveu uma comparação, uma parábola, dizendo que da ovelha perdida, né? A ovelha perdida, como que é uma ovelha que não é perdida? Uma ovelha que não é perdida é aquela que está no aprisco, que está junto com o rebanho. Ali junto com o rebanho ela tem alimento na hora certa, ela tem a proteção do pastor, que está ali o tempo todo vigiando, cuidando, zelando de madrugada, para que nenhum lobo do deserto possa vir de madrugada para atentar contra a vida das ovelhas e comê-las e destruí-las. Ela tem o cuidado na saúde, que o pastor está ali sempre cuidando, passando óleo na cabeça da ovelha, olhando as suas patas, tirando os seus carrapichos, tirando os seus carrapatos e bernes, né, que possam vir contra ali aquele animal. E assim ela é conduzida a gramas verdejantes, a lugares bonitos, lugares bons de estar junto com o rebanho, e depois é levada também às águas tranquilas, onde elas podem matar a sua sede, felizes, e são conduzidas à noite para o aprisco, onde elas dormem unidas ali, e é uma alegria, né? A vida de um pastor cuidando de suas ovelhas, elas estão protegidas. Mas o que acontece com uma ovelha quando ela se desgarra do rebanho? A primeira coisa que acontece com uma ovelha desgarrada do rebanho, se você quiser pode anotar isso daí, tá? Pode anotar, pega um caderno, uma caneta aí, pode anotar o que eu vou te dizer. A primeira coisa que acontece com uma ovelha que se desgarra do rebanho, ela fica desorientada, ela já não sabe mais para onde ela vai. Quando ela perde a referência do rebanho, balindo, né? Berrando ali, fazendo o seu bé, e ela não escuta mais o bé das ovelhas, ela fica totalmente desorientada, ela não sabe para onde ir, porque segundo os estudiosos aí do animal, da espécie, que a visão da ovelha é curta, ela não consegue enxergar longe, por ela ser de pequena estatura, a visão dela não consegue alcançar muito além. Então, rapidamente ela se perde e começa a andar sem direção. E andar sem direção é uma coisa perigosa. É o que acontece com muita gente aí que um dia estava numa igreja, tinha uma direção, tinha um altar, tinha um pastor, tinha um líder que ensinava a palavra de Deus, que pregava para ela, que orava por ela, que incentivava ela a estar na igreja louvando, fazendo a obra de Deus, indo atrás das almas, fazendo ar livres, cantando nos eventos, nas festas, ajudando na direção de um projeto de Deus na terra, a sua igreja. E de repente essa pessoa fica desorientada, já não sabe, às vezes vai numa igreja, às vezes vai na outra, às vezes vai na macumba, às vezes vai adorar ídolo, não vai para lugar nenhum. Aí começa, sabe, dar lugar para a carne, porque uma vez que uma ovelha se afasta das outras ovelhas, ela perde aquela referência de andar como ovelha. E o temor de Deus vai sumindo da vida da pessoa. O pecado vai entrando, falando de pessoas, o pecado vai entrando no coração da pessoa, porque Deus vê as pessoas como ovelha, né? Não sei se vocês sabem disso, mas a Bíblia fala que foi Ele que nos fez ovelhas do seu pasto, e o Senhor é o nosso pastor, e nós somos ovelhas do seu pasto. Jesus falou assim: eu tenho outras ovelhas, que ouvirão a pregação de vocês e se ajuntarão também ao nosso rebanho. Elas não estão aqui hoje, mas elas ouvirão a minha voz e virão, porque quando eu chamo, a ovelha ouve. Quando a ovelha ouve o pastor chamando, ela vem. Então Deus trata seres humanos como ovelhas, e a ovelha desorientada, sem saber para onde ir, ela fica fraca, porque ela não tem mais comida na hora certa. Ela não tem mais remédio na hora certa, ela não tem a proteção do pastor. É isso que acontece com uma pessoa que se desvia. Observe para vocês verem o que acontece com uma pessoa quando sai da presença de Deus.
A pessoa, quando sai da presença de Deus, irmãos, ele fica desorientado, aí já vem a fraqueza, por quê? Porque não está alimentando, não está comendo, não está bebendo, não está descansando, né? O suficiente, o necessário para no outro dia continuar a sua vidinha de ovelha, ela não tem mais. Então ela fica fraca, ela fica sem alimento, ela começa a se sujar, não tem mais quem a limpe, ela começa a agarrar um monte de carrapicho, de espinho, de carrapato, de insetos e bichos do mato, que começa a fazer morada na pele dela, que começa a crescer e não tem mais ninguém para cuidar. E ela fica ali peregrinando pelo meio dos matos, pelas montanhas, andando de um lado para o outro, sem saber para onde ir, correndo riscos terríveis de encontrar com um leão, com um lobo, com um urso, ou até mesmo com um caçador, com outra pessoa que não seja o dono daquela ovelha. Ela está perdida, está desorientada, sem saber o que fazer da vida, sem saber para onde ir. Assim é a vida de um homem, de uma mulher sem Deus. É muito triste. É muito triste uma pessoa abandonar a igreja. Aí eu pergunto para você, irmão, o que foi que Deus te fez de tão ruim para você abandonar a sua posição? Estava ruim na igreja, está melhor agora? Você está bem agora? Você sente paz, alegria, gozo na alma? Você sente? Você não sente, você está triste, você está vazio, você está depressivo, está com vontade de morrer. Por quê? Porque você está longe do pastor. Quando o pastor é o nosso Senhor, quando o Senhor é o nosso pastor, nós estamos bem, nós estamos abrigados, nós estamos protegidos, nós estamos alimentados, nós estamos sem sede, porque Ele cuida de tudo isso para nós. Então o convite de Deus para você, é lembrar os irmãos aqui que estão ouvindo, não deixe de curtir, curte, compartilha, se inscreve no canal Yeshua Rei, divulga este canal, chama os seus amigos, parentes, em outro estado, manda para eles lá o link, compartilha no Facebook, no WhatsApp, fala, escuta aí o pastor Paulo, esse pastor tem uma palavra para o seu coração, quem sabe o Espírito Santo chama essa pessoa de volta, e ela entenda que é necessário, que é importante ela voltar enquanto é tempo, enquanto há vida, antes que se encontre com uma manada de lobos cruéis, que possam arrancar-lhe sua vida. As pessoas não devem ficar tanto tempo longe de Deus. Cair é bíblico, viver caído não. A pessoa pode escorregar, cometer um erro, caiu, bebeu, fumou, se prostituiu, desviou, fez coisas erradas, horríveis. Ninguém está aconselhando você a fazer isso. Mas se aconteceu, não tem mais como mudar o que já aconteceu, peça perdão ao Senhor e não faça de novo, porque a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e não pratica mais, esse alcança a misericórdia, mas aquele que encobre nunca prosperará. Se você quer realmente que Deus te perdoe, que Deus te ajude e te dê forças para você sair da onde você está e voltar para a sua igreja, passar por cima do seu orgulho, passar por cima das suas fraquezas, lutar contra este exército de demônios que vieram contra a sua vida e te aprisionaram em terra estranha, numa terra distante, longe da presença do Senhor, é tempo de você levantar sua cabeça e voltar. Volta, porque a Bíblia fala que o pastor tinha 100 ovelhas, e na hora que ele fez a contagem, ele viu que faltava uma, 99 ele deixou no aprisco, e ele sai, à noite, à procura da ovelha desgarrada, da ovelha perdida, e ele procura ela em vários lugares, todos lugares tenebrosos, lugares perigosos, e aquela ovelha está lá, correndo risco, caiu na beira de um abismo, ficou pendurada num penhasco, da onde ela jamais conseguiria sair sozinha, e lá ela fica desesperada, com frio, com fome, com medo, mas o pastor, com muito amor, procurando a sua ovelha, chamando a sua ovelha, ó ovelha minha, onde vós estáis? E o pastor vai chamando, e ele vai chamando pelo nome a ovelha, né? Porque os pastores têm costume de colocar nome nos seus bichinhos, então ele sabe o nome de cada uma das ovelhas, e ele está te chamando nesta hora pelo seu nome, aonde vós estáis? E quando a ovelha ouve a voz do pastor chamando, ela entende que é Deus que está chamando, e ela começa a fazer o que ela não fazia mais, porque ela perdeu a referência de Bali, perdeu a referência de berrar, de fazer bé,
bé, ela perdeu, porque ela não está mais com o rebanho, ela não escuta isso mais. Mas quando ela ouve a voz do pastor, lá do fundo do coraçãozinho da ovelha, vem aquela vontade de fazer um bé para Deus. Faz um bé para Deus, varão, varoa. Faz um bé para Deus. Fazer um balido para Deus é você voltar a orar, é você voltar a cantar, é você voltar a suspirar por Deus. Se Deus está te chamando, começa a mostrar para Deus aonde você está. Como eu faço isso? Para Deus tirar o daqui, clama, ora, grita em alta voz, vai aos montes, vai à igreja, vai para os altares, vai para os cultos de oração, vai para o círculo de oração e começa a clamar para que Deus venha descer até onde você está, num lugar tão difícil de sair, um lugar que você não consegue mais sair sozinho. E com muito amor, Jesus vai descer até onde você está, vai tomar você nos seus braços, colocar você como o pastor faz com uma ovelha de verdade, coloca ela no pescoço, segurando nas suas patinhas, ele vai subindo o despenhadeiro, ele vai subindo o abismo e ele tira a ovelha daquela situação. Muitas vezes é necessário usar o cajado para pegar um lugar difícil até para o pastor. Tem problemas que é difícil até para Deus tirar a gente, né? A gente entra nos embaraços da vida às vezes que até para Deus parece difícil, mas não é não. Porque Deus tem um cajado na sua mão. E quando ele não consegue chegar na imundícia, na sujeira, no buraco que nós enfiamos, ele enfia lá o seu cajado e o cajado nos traz para os seus braços. O cajado é a palavra de Deus, é o que está acontecendo aqui nessa hora. Deus, eu não sei onde você está. Eu sou um pastor, estou aqui cuidando dessa igreja para a glória de Deus, mas eu não sei onde você está. Mas o cajado, que é a pregação da palavra, está chegando no buraco que você se enfiou. E Deus nessa noite está mandando o cajado até onde você está e está puxando você para a presença dEle. Vem para os ombros de Jesus Cristo, volta para a igreja, assume o seu ministério, esquece as críticas. Vai ser difícil? Vai, as pessoas vão criticar, muita gente vai ficar te olhando com maus olhos, porque ele fez isso, ela fez aquilo, ela foi ali, ele foi lá, e todo mundo vai ficar falando. Os primeiros tempos vai ser difícil mesmo. Você vai ter que ter muita coragem, você vai ter que ter muito poder de Deus, mas é melhor você passar por cima disso, por amor a Deus, por amor à sua alma, do que você viver aí totalmente dependente químico, se tornou alcoólatra, está se prostituindo, está entregando o coração para as práticas mundanas, orgias, prostituições, adultérios, todo tipo de imundícia, mentira, engano, avareza, o amor aos prazeres, o amor ao dinheiro, as coisas mundanas, está matando a sua alma. Volta enquanto é tempo, volta, porque Jesus tem interesse na sua alma, na sua vida, e Ele está te chamando nessa noite, Ele está te chamando nessa tarde, nesta manhã. Não sei que hora este vídeo vai chegar até você, mas a hora que este vídeo chegar, será a hora que Jesus estará te chamando. Volta para o seu lugar. E você não tem igreja, e você mora aqui na região do Grajaú, em São Paulo, eu te convido a vir conhecer a nossa igreja. Aqui no link da descrição deste vídeo, eu vou deixar a página da minha igreja, e vou deixar também lá o endereço da igreja e alguns contatos, para que você possa entrar em contato conosco, comigo, ou com algum obreiro, ou até mesmo com a minha esposa, para que nós possamos marcar uma visita, ir até o seu lar, se isso for necessário. Mas o que nós queríamos mesmo é que você viesse até aqui à casa do Senhor, porque está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos aqui em oração contínua, buscando a presença de Deus, para que Jesus abençoe sua casa, sua vida, sua família. E se você precisa de um lugar para você mergulhar na presença de Deus, para você se purificar das imundícias que você acabou contraindo aí no mundo, você precisa de um tanque. E o tanque está aqui, e as águas estão se agitando, porque Jesus está aqui no nosso meio, curando, libertando e transformando. Eu te convido a curtir este vídeo, compartilhar, se inscrever, tocar no sininho. Toca também no sininho, que você vai ser
notificado todas as vezes que o Espírito Santo me inspirar para me trazer uma palavra como esta. Eu trarei a você uma palavra como esta. E esta palavra deste dia, ela foi direcionada às pessoas que abandonaram a sua fé. Lembra como era lindo, varão? Lembra como era lindo, irmã? Quando você cantava, quando você era convidada para ministrar o louvor, quando você cantava, a glória de Deus descia, as irmãs se alegravam, as jovens ficavam todas felizes em ver você cantando com tanta ousadia, e hoje você está aí vazia, murcha, morrendo, triste, cheio de problema que nem eu sou capaz de resolver, mas nós temos o pastor que resolve, amém? Nós temos um pastor que resolve qualquer problema, e eu convido você a voltar. Volte enquanto é tempo, porque todas as coisas mostram que o fim está próximo. Não está para brincadeira as coisas. Então, esse é o meu convite. Você ouviu o pastor Paulo Hasek, da Igreja Assembleia Divina, Ministério do Deus Poderoso. Volte a nos ouvir, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus.